Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional? Eu estou fazendo esse formato aqui porque pode ser que eu consiga ou pode ser que eu não consiga estar online no mesmo momento da videochamada, mas de qualquer forma já vou deixar gravado. Qualquer dúvida também dá para vocês deixarem anotado ou deixar no chat, mas eu creio que vai dar super certo nesse formato. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje é que agora eu estou me imaginando sentado com todos aqui em volta, né? Tô sentada numa mesa, tô imaginando todo mundo aqui em volta e também tô pensando que eu também tô aqui junto comigo mesma, mas eu tô imaginando eu de muito tempo atrás. Eu, quando ainda era adolescente, eu sei que eu tenho cara de novinha, né, gente? Eu acho que dá sim pra despistar que eu tenho 17 anos. Mas eu tenho 28 anos, já tenho um filho de 1 ano e 4 meses e sou casada há 5 anos. Mas eu estou me imaginando aqui agora, eu de 15 anos sentada nessa mesa. E o que eu falaria pra mim naquela época? Eu acho que seria tão importante, seria tão especial se eu tivesse tido essa oportunidade de voltar no passado. Mas eu creio que eu aproveitei a minha adolescência, creio que eu aproveitei bastante nos caminhos do Senhor, como diz a palavra, que o jovem deve cuidar das coisas do Senhor, porque eu te falo uma coisa, você tá indo na sua vida de adolescente hoje, mas pode saber, se você do futuro pudesse vir, você falaria para você, aproveita hoje o seu tempo de adolescente, de solteiro, estudante, da sua vida com seus pais. Aproveite a presença da sua mãe, a presença do seu pai, ou da sua avó, ou da sua tia, por quem te cria, né? Aproveite. Honre mesmo os teus pais, honre as pessoas que você ama. Lembro que teve uma época quando eu estava lá pro meu segundo, terceiro ano na escola, que eu sempre vinha de ônibus nessa época e eu passava perto de uma árvore cheia de flores e toda vez que eu passava lá eu levava uma flor para minha mãe. Eu nunca tinha feito isso, a primeira vez que eu fiz eu falei assim, eu vou levar a flor para minha mãe. Daí, toda vez que eu tinha a oportunidade de passar em frente a essa árvore, eu levava flor para ela. E ela fica, eu lembro que na primeira vez ela ficou maravilhada, ela ficou assim, E aí na segunda vez ela sempre amava, e eu ficava muito feliz. E nossos pais não precisam ser perfeitos para a gente fazer isso por eles, porque às vezes a história dos nossos pais foram difíceis também, mas nós podemos quebrar esse ciclo. Mas eu não recebo tanto amor assim, eu acho que minha mãe não merece. Primeiramente, quem somos nós para falar isso dos nossos pais? Porque Deus fala para a gente honrar independente. Eu falo isso porque eu também já passei por uma coisa na minha vida, que foi uma situação muito difícil com meu pai. Meu pai deixou, isso nem estava no roteiro, mas amém. Mas meu pai deixou eu, minha mãe e minha irmã para ter outra família. E isso me consumiu muito, muito, porque eu achava que eu era a princesa do meu pai. Eu achava, porque eu e meu pai eram amigos. Então, eu fiquei tão triste quando eu vi que meu pai ia escolher ter uma outra família e nunca mais, na minha cabeça, eu pensava que nunca mais ele ia voltar. Então, por muito tempo, eu joguei muita maldição no meu pai. Eu falei muito mal dele. E eu via minha mãe falar também, porque minha mãe estava magoada, estava com dor no coração. E com razão, porque ela foi traída pelo marido, né? Houve traição, houve abandono. E meu pai constituiu outra família, teve filhos com outra mulher e esqueceu da gente. Daí, uma vez ou outra, ele vinha, visitava a gente. Mas, o que eu quero te dizer, eu amaldiçoei tanto, joguei tanta praga no meu pai, falei tanto mal dele, vi a minha mãe falar, repetiu o que ela falava. Mas, por olhos humanos, a gente acha que a gente tem razão, né? Eu vou xingar meu pai porque ele olha o que ele fez com a nossa família. Mas não. Até que no dia que eu vi
que eu estava atraindo para minha vida, porque o Senhor fala assim, honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Então, independente, aqui não tá falando assim, honra teu pai e tua mãe se eles forem bons para ti. Não tá falando isso. Tá falando pra gente honrar independente de quem sejam nossos pais. Isso é ser cristão. Ser cristão é isso, é seguir a Cristo. E o que Cristo diz, o que Jesus diz, é uma coisa pra gente pensar. Não é, a gente não tá fingindo, a gente não tá querendo ser cristão, ser crente por modinha. Se a gente pega nessa palavra aqui, se a gente vai na igreja, se a gente levantou a mão e falou assim, eu aceitei a Jesus, eu falo assim, ó, que sua boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. Você é um cristão. Se você é batizado, você é um cristão. Então precisa seguir a Cristo. Isso é ser cristão, é ser como Jesus. E Jesus falou, e a palavra nos diz, honra teu pai e tua mãe. Independente se é bom, se é ruim, é teu pai, é tua mãe. O que depender de você, honre. Então foi quando eu entendi isso, eu falei, ei, Senhor, me perdoa. Porque tantas palavras de maldição eu tô falando no meu pai. Tantas palavras ruins que eu tô falando com ele. Eu já adulta, tá? Que eu fui reconhecer isso. Porque a dor na nossa alma, ela faz a gente achar que coisas erradas são justificadas. Por exemplo, porque fulana falou mal de mim, eu vou e falo mal dela. Não, isso não dá. Mas é muito difícil. Minha gente, é difícil. Jesus falou que não ia ser fácil, né? Jesus falou isso. Então é isso que é ser cristão. É um desafio tanto, não é? E por isso que Jesus fala, se você quiser me seguir mesmo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus é por amor. E é interessante, sabe por quê? Porque não tem como a gente seguir alguém. Vamos lá, vamos colocar para a nossa vida hoje em dia. Porque não tem como a gente seguir alguém que a gente não tem interesse. Volta para o dia de hoje. Lá no seu Instagram, você segue pessoas. É tão interessante isso. Você segue pessoas que você provavelmente tem algum interesse, não é? Ou que você conhece. Vamos lá. As pessoas da nossa família, a gente segue porque a gente conhece, porque a gente tem familiaridade, que é uma amiga querida. Se for influenciador, a gente segue aquele influenciador porque a gente acha ele legal, acha a pessoa com conteúdo bom. Então, se eu e você, se a gente segue Jesus, é por quê? É porque a gente acha o quê? Nós precisamos apreciar o nosso Deus. Nós precisamos ter admiração pelo Senhor. Nós precisamos ter esse interesse, essa admiração pelo Senhor Jesus. Também vontade de conhecê-lo. A gente também não fica lá olhando as redes sociais dos influenciadores e nós ficamos assim, acompanhando os status, os stories dele e pensando, o que ele tá fazendo? Igual tem uma influenciadora que eu sigo que ela teve gêmeos. Eu aposto que alguns de vocês devem conhecer. Ela se chama Bruna Lohane e ela teve filhos gêmeos. E um bebezinho tá internado. E eu fico aqui, eu nunca conheço ela. Mas eu fico aqui, nossa Senhor, abençoa que o bebezinho dela saia da UTI. E eu fico lá atualizando. Será que ela postou? Como é que tá o bebezinho? E sempre que ela posta alguma coisa, eu vejo. Assim somos nós. A gente não vê os status de uma amiga, os status, a gente fica querendo conhecer, não é? A gente não fica curioso, querendo conhecer as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente ama. E até aquelas que a gente não tem tanta afinidade. Igual se é um influenciador que a gente não tem tanta afinidade, que a gente nunca viu, mas um conteúdo chamou a atenção, a gente vai lá procurar saber, não é? Então nós devemos, já é tempo de nós termos essa prática de procurar conhecer o Senhor. O Senhor sempre nos chama a conhecer dele. Tá? Igual na palavra mesmo diz, prossiga em conhecer ao Senhor. Buscai ao Senhor, bate na porta, porque quem procura acha, quem busca encontra. A palavra vai dizer, clama a mim que eu responder-te-ei.
e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas o Senhor sempre tem esse convite para nós de conhecer a Ele. E nós devemos ter essa expectativa no nosso coração de conhecer a Deus. Não seja, eu falar para mim, não seja uma pessoa que não tenha interesse por Deus. Porque eu tenho interesse por Deus, e aí eu só escuto. O que eu estou te dizendo é, leia a Bíblia por você mesmo. Você mesmo vai lá ler a Bíblia. Não só dependa desse discipulado, não só dependa de alguém. Você mesmo pega a tua Bíblia lá, abre, fecha a porta do teu quarto e vai orar. E vai buscar a Deus, porque nós devemos viver na expectativa, principalmente o jovem, porque tem esse tempo, sabiamente o apóstolo Paulo nos falou, jovem, você que não tem, falando as minhas palavras, você que não é casado, você que é solteiro, você que está aí no ápice da sua juventude, procure fazer as coisas do Senhor. Maravilha, essa palavra é muito verdadeira. Então procure mesmo conhecer o Senhor, porque isso vai ser tua base para no dia que você já estiver casado. Nossa, olha para você ver o tanto, aí você vai olhar pro passado e você vai ver o quanto que você regou a sua vida com Deus. O tanto de tempo que você buscou a Deus, porque quando você crescer, você estiver trabalhando, você estiver estudando, você tiver suas coisas, você vai ter menos tempo, você vai ter menos energia, mas aquilo que você construiu na sua juventude com Deus vai ser a tua base para você não desistir de cultivar sua vida no secreto. Porque a palavra mesmo diz, os dias são maus, e se a gente não tem uma profundidade na vida com Deus, se a gente não tem a casa firmada na rocha, qualquer tempestade que vem nos derruba. Mas eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Uma coisa que eu sempre falo, se você tem dificuldade de entender a Bíblia, comece primeiro adquirindo uma tradução na linguagem de hoje. Sempre que você comprar a sua Bíblia, vê a linguagem dela, vê a tradução que ela tá. Tem tradução que é Ferreira de Almeida. Você consegue ver aí na sua Bíblia qual que é a tradução da sua Bíblia? Eu gosto muito da NTLH, que chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa é fantástica. E essa daqui é a mensagem. Essa daqui, ela é uma Bíblia mais parafraseada. Falando com as minhas palavras, é que você não vai encontrar, é que nela você vai encontrar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Acho que não dá pra ver, né? Aqui, o versículo tá entre 7 e o 10. Ela traduz já um textinho todo já. E aqui nessa outra, ela já tá traduzindo versículo por versículo. Então essa daqui é o mais ideal, que é a NTLH. Mas se você quiser ampliar seu estudo da palavra de Deus, você pode adquirir uma dessa também, ter duas, porque essa daqui vai ampliar ainda mais o seu entendimento de alguma palavra que você não entendeu, e depois você pode usar também ferramentas, né, na internet para poder ir lá no significado original da palavra, e isso vai te dar mais revelação ainda da Bíblia. Eu que falei que ia falar pouco, tô falando muito, mas eu tô já encaminhando pro final, porque essa introdução ficou muito grande. Mas o que eu venho dizer aqui para vocês é que nós devemos ter expectativa na nossa vida com Deus. Devemos ter essa vontade, esse desejo de conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. Quando eu era adolescente, eu tive muita batalha na minha mente. Pensa numa pessoa que tinha a mente perturbada, sabe? Muitos pensamentos ruins, pensamentos horríveis na minha mente, um pouco de morte, pensamento de só coisas ruins. Sabe quando começa a te torturar? Acho que era uma espécie também de ansiedade, sabe? De ferida. Tudo isso na minha mente era muito ataque. Então, eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu não tô conseguindo orar, eu não sei orar. E eu ia lá no Salmo, só que eu me sentia tão mal, porque os pensamentos eram coisas tão horríveis que eu sentia que isso não agradava o coração de Deus, então eu não tinha força para orar. É que hoje eu vejo que é o Espírito Santo mesmo que me levou a sempre ler o Salmo 51. Porque o Salmo 51 é uma oração de Davi, que Davi fez essa oração quando ele se arrependeu de um pecado. Então ele orou esse salmo a Deus, ele falou esse salmo a Deus. E aí eu já estava muito apaixonada pela história de Davi, porque desde nova eu sempre fui na igreja, acho que desde quando eu me entendo por gente, eu cresci na igreja, só que eu nunca tinha tido um encontro com a palavra de Deus. Eu só fui ter um encontro com a palavra de Deus em 2011, quando eu tinha 14 para 15 anos. E aí eu tive esse encontro com a palavra de Deus em um culto, que eu não estava. Por que eu falo encontro com a palavra de Deus? Porque foi onde eu apaixonei por uma passagem bíblica, por mais que eu já tinha ouvido 1000 vezes a história de Davi, mas eu nunca tinha lido eu mesma, mas eu já tinha ouvido 1000 vezes a história dele. E aí eu tava na igreja, aí o pastor tava pregando, e eu não tava escutando nada, nem entendendo nada. E eu tava lá no último banco, aí eu falei, deixa eu abrir a Bíblia aqui que eu vou ver na história de Davi.
E eu comecei a ler a história de Davi. Moça, é como se eu estivesse vendo um filme de ação, um filme de aventura. Eu fui só... Minha filha, sabe quando você só quer mais? Daí eu falei, nossa, eu não tô entendendo essa versão. De Deus, alguém foi que me deu uma versão da Bíblia NTLH, que é melhor de entender. Comecei a ler nessa versão, aí que eu, meu Deus, aí que eu apaixonei pela palavra. Eu tive esse encontro. Então, diante desse encontro com a palavra, eu também vi essa oração de Davi. E sempre quando eu não sabia o que orar, eu entrava no meu quarto, fechava a porta e falava a oração de Davi. Tanto que eu até decorei ela. Que tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga minhas transgressões. Ai, é bem grande. Mas eu comecei a orar, sempre essa oração de Davi. E aí o Senhor foi me livrando desses maus pensamentos, dessa opressão. Cada vez mais que eu conhecia o Senhor, cada vez mais eu me via liberta, eu me via livre. Então, a palavra do Senhor, ela nos liberta e ela nos traz fé também, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós vamos conhecendo a Bíblia, mais nós vamos crescendo em fé e crescendo em intimidade. Tive que dar uma pausa para poder pegar o Bernardo que acordou, mas lembro de quando eu era mais jovem, sempre quando eu saía de ver algum filme, esses filmes de super-heróis, de missão de resgate, Jogos Vorazes, não sei se vocês conhecem, mas eu sempre falava assim, gente, essas pessoas pegaram inspiração na Bíblia, porque nós, cristãos, nós vivemos nessa expectativa. Isso me gerava tanta alegria de poder pertencer ao reino de Deus, de poder propagar esta palavra. É interessante porque lá em Romanos 8, aqui nessa versão da mensagem, eu achei exatamente aquilo que eu sentia, porque ela vai parafrasear, diferente da NTLH, ela vai dizer dessa forma, ó. Romanos 15 até o 17 fala assim, ó. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus, e agora, Pai, o que vamos fazer? Como crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. O que eu quero frisar aqui é que eu e você possamos ter essa expectativa de viver uma vida abundante em Deus. De não achar que eu aceitei Jesus, eu batizei, eu sou do louvor, eu sou do Unida Team. Deu, esse é o limite. Não há limites para conhecer a Deus. Como eu já disse aqui, o Senhor nos fala, prosseguir em conhecer ao Senhor. Então eu quero te incentivar a buscar conhecer a palavra de Deus, a buscar seguir Jesus, não por ouvir falar, não só pelo que você aprende aqui, mas é você também fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de prestar atenção nas orações que eu fazia. Então eu comecei, acho que é o Espírito Santo de Deus mesmo, comecei a sempre que eu orava, falava em voz alta e olhava no espelho. Então eu me trancava no banheiro, olhava pro espelho, botava um banquinho na frente do espelho e eu olhava pro espelho e falava, Deus, hoje meu dia foi assim, 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 e contava tudo. Passava horas dentro do banheiro, olhando pro espelho, orando, porque assim eu conseguia prestar atenção. Mas isso vem do desejo, da vontade de estar perto de Deus. Porque assim como a gente tem vontade de estar perto de um amigo, a gente também deve ter vontade de estar perto de Deus. De sentir saudade de Deus, de falar assim, nossa, eu quero ir embora para casa para ler a Bíblia. Eu quero ir embora para casa para poder sentar lá e ter meu momento com Deus, porque isso me faz tão bem. E sempre é importante também você procurar pessoas. E sempre é importante também você procurar pessoas de referência. Se você tiver alguma dúvida, principalmente de acordo com a palavra, alguma coisa que você não entendeu, mas é sempre bom você, pelo menos, conversar com mais de que uma pessoa da sua referência, sabe? Por exemplo, você tem dúvida de algo que você leu na palavra e você quer saber melhor, fale com seu pastor e fale com mais alguma pessoa. Por exemplo, fale com seu pastor e com a missionária Cristina. Mas resumindo é isso, cultive sempre sua vida no secreto com Deus, em oração e em leitura da palavra. Eu lembro que quando eu fazia seminário, o Senhor batizou muitas pessoas, e muitas pessoas falaram em línguas naquele momento. E aí eu pedi, Senhor, me ajuda a falar em línguas, eu quero. Só que sabe quando você não entende se aconteceu, se não aconteceu? Daí eu lembro que depois disso, teve uma vez que eu fui pro meu quarto orar. E eu fiquei lá orando, falando com Deus, buscando, lendo a palavra. Às vezes, igual eu falei com vocês, eu não sabia orar, eu lia outros salmos de louvor.
Daí, eu lembro que teve uma hora que, sabe, quando você dá um romper na oração, e eu comecei a dar um romper na oração, e o Senhor Jesus me levou a falar em línguas. E eu lembro que eu comecei a falar, e não conseguia mais parar. Então foi dentro do meu quarto que eu consegui, que eu fui. Então foi dentro do meu quarto, na minha intimidade, no secreto, que foi onde o Senhor me batizou com as línguas estranhas. Então, dentro do nosso secreto, é dentro do secreto que a gente cresce na nossa vida com Deus. Não é em cima do altar, não é aqui no discipulado, não é indo na igreja, por mais que isso é maravilhoso, isso é bíblico, isso faz parte. Mas é no secreto, no eu e Deus, que muitas coisas vão ser curadas, vão ser libertas. O seu propósito, o seu chamado vai ser florescer, vai florescer. Então nunca despreze o lugar secreto. Nunca deixe de ter esse tempo a sós com Deus, de ter expectativa na presença de Deus, na vida com Deus, de querer falar de Jesus, de querer aprender de Jesus, de falar, Deus, a vida com o Senhor é uma aventura, é lindo de se viver, por mais que seja negar a mim mesmo, mas essa missão, esse é o chamado, porque vale a pena. Eu sei que isso vale a pena, isso que eu quero para mim. O Senhor deseja que a gente seja assim, bata no peito e fala, eu quero é Deus, eu sou cristã, e eu sei que Deus é vivo, eu sei que Ele é poderoso, eu sei quem eu sou nele. Então é isso, que o nosso desejo possa ser sempre esse, de prosseguir, conhecer ao Senhor e a sua palavra.